Bom, sobre então a origem da Bíblia, nós viemos até Moisés. Sabemos que Moisés então ele é a origem da Bíblia. Ele vai escrever o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros e o livro de Jó. Vai ser escrito em hebraico, e o hebraico ele não tem vogais. Só para dar uma ideia para os irmãos, aqui está a palavra Éden em hebraico. Só que está faltando as vogais. Esse Éden aqui, ele tanto pode ser Adam, e esse Adam pode significar o nome de Adão, pode significar o nome de humano. Só com essas duas letras aqui, ó, D e N. Na hora que a pessoa está lendo lá no hebraico, não tem vogal, só tem consoante. Como que eu vou saber o que significa? Por quê? Na hora que eles vão escrever Éden, são as duas vogais de novo. Tanto serve para Adam, quanto serve para Éden. Eu só vou saber disso daqui se eu for um linguista, se eu conhecer o hebraico. Se eu não conhecer o hebraico, eu não sei o que significa. Porque Éden, delícia. Significa delícia. A mesma coisa acontece lá com o nome de Deus. Não tem vogal. Por não ter vogal, não dá para pronunciar o nome de Deus. Como que a gente vai fazer? A gente não conhece o hebraico. Aí o pessoal que conhece o hebraico coloca um A aqui, coloca um E aqui e fica Iavé. É assim que Moisés está escrevendo a Bíblia, sem vogais. Todo o Antigo Testamento, irmãos, todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas porçõezinhas pequenas ali, que foi escrito em aramaico, que é uma língua próxima do hebraico. E todo o Antigo Testamento escrito em hebraico não tem vogal. Você vai depender do cientista bíblico, aquele que vai fazer a tradução, vai depender dele para que a Bíblia chegue em português de uma maneira lógica, razoável e inteligível para nós. Por isso demorou 1100 anos, muito difícil, uma labuta incrível. E Moisés vai escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá. Torá que nós traduzimos como lei. O livro da lei. Esse livro da lei, os 5 primeiros, quando nós viemos aqui fazer a divisão, ele recebe um nome grego. E no grego, no hebraico, chama-se Torá. Lei. São os 5 primeiros livros. Para o grego, nós chamamos de Pentateuco. Pentateuco. Penta, que significa 5, mesma coisa, está vendo aqui, ó? E teuco, que é textos, 5 textos. 5 textos que, de acordo com a tradição, não de acordo com a crítica textual, de acordo com a nossa tradição e a tradução dos judeus mais antigos, foram escritos por Moisés. Moshe. Moisés. Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Pentateuco. 5 livros. Ele escreveu o primeiro livro de Gênesis, primeiro livro de Êxodo, primeiro livro de Levíticos, de Números ou de Deuteronômio. Como que ele tem acesso às histórias de Adão, Eva, Sete, Enos, Noé? Como que ele tem acesso? Oi? As genealogias também. As genealogias. Como que ele tem acesso às genealogias? Com os nomes. Esse trabalho que Moisés teve foi aquele lá na tenda de Jetro mesmo. Na tenda de Jetro. Está aqui, ó, as tábuas genealógicas que vieram parar nas tendas de Midian. As viagens que ele foi lá para o Egito, ou aquilo que os judeus tinham lá dentro do Egito, não é chamado de judeus, mas de israelitas, dentro das tendas dos levitas. Gravem bem essa informação. A Bíblia ela tem origem dentro da casta sacerdotal. Moisés é da casta sacerdotal.
São eles que são interessados nos escritos sagrados. Não foi a tribo de Judá, nem a de Rúben, nem a de Issacar. Foi a tribo de Levi, que é a tribo de Moisés, que é a tribo sacerdotal, que foi casar-se com a filha de um sacerdote midiano. A Bíblia nasce nas tendas sacerdotais. Pergunta. E o de Jó? Quanto tempo foi que Moisés mais ou menos escreveu também? Entra nesse período aí também, Jó? Provavelmente, como ele é considerado o primeiro livro da Bíblia, ele pode ter escrito esse livro de Jó até antes dele ter o encontro com Deus lá no Monte Sinai. Até antes. O que é extraordinário, e nós cremos, é que Deus já dava a inspiração para ele escrever ali o livro de Jó. A história de Jó aconteceu depois de Moisés? Aconteceu antes. Aconteceu antes. A história é antiguíssima. A história é antiga e aconteceu numa terra chamada Uz, que não faz parte da terra do povo de Israel. Não se sabe a localização exata desse Uz. Esse Uz ele é descendente lá das turmas de Noé. Noé teve lá os descendentes, que teve um deles chamado Uz. E um desses descendentes ele tinha uma terra que era o nome dele mesmo. E ali aconteceu a história do patriarca Jó, e essa história veio parar nos escritos de Moisés. Não foi colocado junto com Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, porque é um livro poético. Sendo um livro poético, quando foi agrupada a Bíblia, foi agrupado assim, no nosso cânon, né? Cânon protestante. Ele foi ajuntado assim: Pentateuco, os primeiros livros de Moisés, 5 livros de Moisés. Ponto. Livros históricos. Esses livros históricos começam ali com Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, e você vai ter outros livros históricos como o de Neemias, de Esdras, de Esther. Esses livros aí, apesar de eles terem sido escritos lá na frente, 400 anos depois, 500 anos depois, 700 anos depois, como eles falam de história, eles foram agrupados junto com os livros históricos. Classificados pelo conteúdo deles, né? Pelo conteúdo primordial, aquilo que era mais abrangente. Por isso chamados livros históricos. Apesar de serem chamados livros históricos pelo cânon protestante, não são chamados de livros históricos pelo cânon hebraico. No cânon hebraico eles são chamados de livros proféticos. Por que livros proféticos? Porque foram escritos pelos profetas. Para escrever eu tenho que ser profeta. Eu sei que sou profeta porque estou escrevendo sob a inspiração de Deus. Por isso são chamados de livros proféticos. Depois você vai ter os livros poéticos no cânon protestante. Quais são esses livros poéticos e por que são chamados de poéticos? Porque eles foram escritos em forma de poesia ou de sabedoria. Era para ser recitado e não lido. Recitado. Aí você vai ter o livro de Jó, que é um livro poético, o livro dos Provérbios, o livro dos Salmos, o livro de Cantares. Nós temos o Eclesiastes. O pequenino rolo de Lamentações de Jeremias é um texto poético, tem que ser colocado ali, pertinho deles também. Mas você vai ter um problema aí. Voltando, é uma sinergia. A parte da inspiração já inspirou Deus 1%. Mas esse negócio de ajuntar os textos, labuta humana, labor humano. É um negócio assim que precisa da orientação de Deus, da iluminação de Deus, da graça de Deus. Eu creio que Deus está sempre por perto de toda a formação do cânon sagrado, mas não é um cânon inspirado. A ordem do livro não está inspirada. A inspiração é no texto. Por isso aqui, na página, na lição 1 mesmo, aqui na página, no final da página 1, no finalzinho aqui, até eu coloquei aqui, o último parágrafo. Alguns dizem que a Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Outros acham mais correto dizer que ela é a palavra de Deus. Esse outros aqui sou eu, bem? E você. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, todinha. Letra a letra, vírgula a vírgula. Nós sabemos que é uma tradução, que tem erro de tradução. Nós sabemos que existem dificuldades de interpretação.
Mas a Bíblia que está na tua mão, ela não contém a palavra de Deus. Porque dizer contém a palavra de Deus significa que tem parte que é inspirada e tem parte que não é inspirada. Tem parte que Deus estava tomando conta e tem parte que Deus largou de mão. Quem pensa assim, irmão, são chamados de liberais, tá? Ó, liberalismo teológico. Liberalismo teológico. Liberalismo teológico, eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Tem parte que é de Deus e tem parte que não tem nada a ver. É coisa humana. Nós não temos essa confissão de fé nas Assembleias de Deus e o grande mundo evangélico não é dessa confissão de fé. Nós, nesse ponto, nós somos biblicistas e ortodoxos. A Bíblia é a palavra de Deus. Fundamentalistas, inclusive, e radicais. Creio capa a capa que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem erro de tradução? Tem sim. Problema aí de encontros e divergências? Tem sim. Isso não anula em nada a inspiração. Mas entenda, irmão. Inspirado é o texto, a escrita, não é o fato. O fato não é inspirado. Acas foi lá e fez o que fez lá e Deus inspirou Acas. Não foi isso. Acas fez o que fez, mas Deus inspirou aquele que estava escrevendo a história a contar a história de Acas daquela maneira. O escrito, o profeta está inspirado. Nimrod foi lá e se tornou o grande caçador diante de Deus e transformou o mundo numa Babilônia. Deus não inspirou Nimrod, mas inspirou Moisés a escrever a história de Nimrod daquele jeito que está ali. E se você perder esse ponto de vista, você vai para o liberalismo teológico. Vai ter todo o respeito da comunidade teológica, vai ter um sério problema de fé. Sério, vai ficar com uma máquina defeituosa. Até tem uma história aí de que a irmã estava ouvindo o pastor pregar e o pastor dizia: mas isso aqui não consta nos melhores textos, irmão. Está entre colchetes aí, tá vendo? Você encontra na sua Bíblia aí, tem um colchete, está em itálico, na nota de rodapé está escrito, não consta nos melhores originais. Aí o pastor foi fazer a visita para a irmã, eu acho que é uma lenda, né? Mas vale a pena contar. Não sei se aconteceu assim mesmo, né? Aí foi lá, presta a sua Bíblia aí, irmão, vamos fazer uma oração. Na hora que entregou a Bíblia lá para o pastor, que ele foi olhar, estava toda recortada a Bíblia. Aí ele, irmão, o que você fez? Cortou toda a Bíblia? Pastor, quando o senhor falava que não era inspirado, eu já cortava logo fora. Não quero negócio que não é inspirado. Eu acho que é lenda, mas, né? Fica aí para registro, mano. Pode acontecer. Né? Tem gente doida. Tem gente doida. Tem. Bom, o meu testemunho pessoal da minha vida é o seguinte. Houve um momento que eu fiquei em parafuso. Fiquei em parafuso e falei: ixi, Jesus do céu, estou perdendo a fé na Bíblia. Perdendo a fé na Bíblia. Tá difícil acreditar nisso daí. Até que eu tive um sonho, acho que eu já contei esse sonho aqui na escola dominical, ou com o Paulo, não sei aonde eu tive um sonho. E no meu sonho eu vi uma cruz, né, braços abertos, e um monte de fita enrolada na cruz. Mas um monte de fita enrolada na cruz. Aí eu fiquei pensando nesse sonho e contei para um camarada. Aí ele falou o seguinte: vou te apresentar um livro aqui, David Meffner, Sedução do Cristianismo. Quando eu olhei a capa, era a capa do meu sonho. Capa do meu sonho. Ele falou: você está abraçando um monte de heresia, Rogério. Um monte. Com um sonho, Deus me trouxe de volta. Hoje eu sou louco de pedra por causa do negócio de vida. Uma luta. Difícil, irmão. Tenta voltar para casa nadando sem braço. E eu tive que ir e voltei pela bondade de Deus. Ele me trouxe de volta e eu sou louco de pedra hoje e afirmo com os irmãos que a Bíblia é a palavra de Deus do jeito que está aí, na tua mão. Em português, bom, para você ler. É a palavra de Deus. Mas você tem a liberdade de acreditar que contém. Vai ter um probleminha de fé aí, mas que Deus tenha piedade, pessoal. Sedução do Cristianismo. São 2 livros que ele escreveu. Ele escreveu Sedução do Cristianismo e o livro Escapando da Sedução. Escapando da Sedução. Esse livro fala sobre as heresias que existem no mundo cristão. Entre essas heresias, o liberalismo teológico, e o autor é David
David McNutt. Acho que tem. David McNutt. David McNutt ou David Hunt? Não, tem R$5. Menos, uma notinha você paga. Que é David Hunt, se eu não me engano. Eu não lembro se é David McNutt ou David Hunt. Seja bem-vindo, cidadão. Jota. Tem que ser específico, né? Não é David, não, é David Coelho. Seja bem-vindo. Quem mandou você corrigir o erro de português? Quem mandou você corrigir o erro de inglês? Fica assim, David mesmo. Vale a pronúncia. Perdoa aí, irmãos, ele não sabe o que faz. Bem, portanto, a gente segue a tradição, e nessa tradição Moisés escreveu a divisão da Bíblia. Esse cânon que nós temos, o cânon protestante, é um cânon não é humanamente inspirado, é um ajuntamento por conteúdo dos livros, e nós temos a divisão de livros da Torá, ou Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, e depois nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Esses profetas maiores, junto com os profetas menores, eles são um livro só na Bíblia hebraica. Por isso, o cânon hebraico é um cânon de 22 livros. O nosso, do Antigo Testamento, 39. O nosso cânon hebraico, aliás, o nosso cânon de Antigo Testamento, 39 livros. O cânon hebraico, como eles ajuntam os profetas, ele vai ser reduzido para 22 livros. Inclusive, os livros históricos, para eles, são chamados de livros proféticos. E quando Jesus ele vai fazer a citação da divisão da Bíblia hebraica, ele fala que ela é dividida só em 3 partes, que é Moisés, os Salmos e os profetas. Pronto. Jesus não fala dos livros poéticos, não fala dos livros históricos, só fala Moisés, os Salmos e os profetas. É a divisão que eles tinham lá dos 22 livros. Moisés sendo o primeiro autor, e não sabemos qual é a ordem que ele começa a escrever os livros. Vamos ter que fazer um arranjo desse negócio aí. O importante é que ele vai escrever sob inspiração divina. Mesmo que ele tenha que pegar o cajado de família, que nem eu falei para os irmãos. Mesmo que ele tenha que escrever de cor, por causa da tradição oral. Mesmo que ele tenha que ir viajar para outras tendas. O importante é que na hora que ele vai escrever, Deus está inspirando ele. Isso que é o importante. Como aconteceu, do jeito que aconteceu, qual foi o processo, se ele está usando papiro, se ele está usando pergaminho, se ele está usando pele de carneiro. Isso aí é labuta humana, labor humano. Se ele vai pagar um escriba, se ele vai guardar dentro de um jarro, humano. O que nos importa é saber, Deus está presente na hora que ele vai escrever o original. Que ele vai escrever. Na hora que ele vai escrever, vem em hebraico. E quando vem em hebraico, só Moisés entende. Só Moisés. Bom, nós demos um bom progresso e ficou as dúvidas dos irmãos. Querem levantar suas dúvidas, é o momento, ou seus comentários. Suas críticas também podem direcionar ao Ronaldo e ao Anderson. Pode perguntar. É verdade que quando ia escrever, quando ia pronunciar o nome de Deus, eles tomavam um banho, se preparavam para poder escrever esse. Aí não é o caso dos profetas, né? Os profetas não faziam isso. Essa tradição é a tradição dos copistas. Os copistas, quando eles foram para a Babilônia, depois que eles voltaram da Babilônia, que eles foram para a grande sinagoga, eles iam fazer a cópia. Existe uma linha dentro do judaísmo chamada de ultra-ortodoxa. Ultra. Tem o ortodoxo e tem o ultra-ortodoxo. Até eu li o livro do pastor Abraão de Almeida, ele falando esse negócio aí, que os rabinos, ou os copistas, né, na hora que eles encontravam lá o nome de Deus, eles paravam e tomavam banho, depois voltavam.
Particularmente, eu acho que é lenda. Eu acho que é lenda. Pode ter, logicamente, que aconteceu o caso de alguma seita, algum copista, que eles tinham essa tradição. Mas não é uma coisa generalizada. Por exemplo, a tradição dos copistas que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego e fizeram a Septuaginta. A Septuaginta é uma Bíblia gigantesca. Imagina lá como que eles iam fazer toda vez que aparece o nome de Deus, para tudo, vai lá, toma banho e volta. Eles não eram tão bitolados assim, né? Não eram assim tão... Se nem o profeta fazia isso, como que o copista vai fazer isso? Tem muita lenda nesse negócio aí. Principalmente porque eles não tinham chuveiro na época. Não tinha uma corona, né? E é quando tinha tempo de frio. Mas nem naturalmente eles tomavam banho. No Oriente não tem costume de tomar banho. No Oriente não tem esse costume. Esse costume de tomar banho é mais nosso, indígena, né? Deles não. Então, fica aí na conta da lenda. Pode ter acontecido sim, tá? Tem uma tradição. Abraão de Almeida diz que tem uma tradição, mas muita coisa é lenda. O irmão ia perguntar. O Nabi é a palavra hebraica que eles usam para o profeta ou vidente, né? Então, na hora que nós usamos a palavra profeta, só que a palavra profeta ela é uma transliteração do grego. No grego você tem o profetês. O profetês é aquele que fala, né? Ele fala a profecia, no caso. No hebraico não usa profeta, usa Nabi. E esse Nabi, ele é também chamado de vidente. A gente evita usar a palavra vidente porque dá a entender que é magia, superstição, e aí espírita. E como eu falei para os irmãos, a gente usa bastante eufemismo, né? Eufemismo são aquelas palavras mais leves para poder não causar confusão em quem está lendo. Por isso a gente já usa logo a palavra profeta ao invés de vidente. Mas mesmo assim, quando você vai ler a história lá de Samuel, ele explica, né, que ao profeta de hoje chamava-se vidente antigamente. Na sua opinião, qual a diferença entre os profetas maiores e os menores? Bom, os profetas maiores e menores é por causa da extensão do livro. Essa explicação é uma explicação mais ou menos. Você pega o livro do profeta Isaías, mais de 60 capítulos. É gigante. Você pega o livro do profeta Daniel, 12 capítulos. Mas se você pegar o livro do profeta Zacarias, 14. Se fosse por número de capítulos, o Zacarias viria para profetas maiores. Então, só essa diferença entre histórias? Só a quantidade do que ele escreveu. Quem escreveu mais profetas maiores? Escreveu mais acontecimento, mais coisas. O livro mais extenso, profetas maiores. Jeremias, Ezequiel, Daniel e Isaías. 4 profetas maiores, porque os livros deles são maiores. E os 12 profetas menores, porque livro pequeno. Jonas, 4 capítulos. Na lição existe algum destacamento dos profetas que se destacaram mais, dos menores e dos maiores? Não tem. Até onde eu li não tem. Mas nem na história não tem. Porque se fosse, por exemplo, para falar do destacamento, o profeta Elias, que não escreveu nada. Não sei como que um profeta do porte de Elias não escreveu nada. Ele aparece que nem morreu. O homem nem seria um profeta maior, seria um colosso, né? Um titã. Mas não escreveu nada. Oi? O cânon protestante, veio dos protestantes. Os protestantes é que deram essa designação, mais os evangélicos, né? Os evangélicos. É pós-reforma. Nós não temos essa designação no cânon dos católicos, por exemplo. Era só profetas, né? Você não vai encontrar. Inclusive no nosso cânon protestante, nós seguimos essa linha, tá, irmãos? Quem teve que reorganizar o cânon protestante foi Martinho Lutero e os reformadores. Foi uma disputa muito grande. Aí Martinho Lutero e os protestantes, na hora de reorganizarem o cânon e ensinarem teologia, fizeram isso. Aqui está o livro dos profetas maiores, porque os livros são mais extensos, profetas menores, que os livros são mais curtos. E como a Igreja Católica chamava os livros de Jó, Salmos, Cantares, de livros sapienciais, os protestantes falaram não, são livros poéticos.
Aí deixou de ser livro sapiencial, que é a Bíblia católica, e se torna agora livros poéticos para nós que estamos aqui na tradição protestante. Porque no livro tem Macabeu, Judite, não sei o que das contas dos católicos aí. No cânon dos católicos, eles mantêm os 7 livros deuterocanônicos, significa que livros que têm uma segunda inspiração, não foram inspirados diretamente por Deus, são chamados de deuterocanônicos. Os judeus tiraram fora, porque foi escrito em grego, não em hebraico. Os judeus tiraram fora, mas os católicos mantiveram. E os protestantes, como eles estavam seguindo o cânon hebraico, eles falaram: não vamos seguir o cânon dos católicos não. Já que os judeus mandaram fora, eu vou jogar fora também. Mas porque os judeus hoje eles não creem assim que Jesus veio, eles estão esperando ainda, né? Para os judeus não existe Novo Testamento. Entendi, porque eles tiraram esses livros, né? Não tem. Não, então, eles tiraram os livros. Não entendi, irmão. Esses livros aí da Católica, falam de adorações da imagem? Fala. Esses livros eles são bons para a gente ler, porque você vai ter ali invocação dos mortos, purgatório, adoração às imagens, superstição, invocação de anjos. Você vai ter várias doutrinas que dentro do catolicismo é mantida até hoje. Você vai ver o profeta Jeremias, por exemplo, intercedendo pela cidade de Jerusalém, diante de Deus, nos livros apócrifos. Você vai ter um anjo lá chamado anjo Rafael ensinando uma macumba lá para o Tobias. É legal ler esse livro. Oi? Tem uma citação de Macabeus na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, lá numa parte aos Hebreus, lá no capítulo 11, ele faz uma citação de Macabeus. E a gente jogou fora nós, protestantes, jogamos fora, porque os judeus já tinham desconsiderado os livros deuterocanônicos. Eles tiraram os livros deuterocanônicos porque foram escritos em grego. E teve uma época, eu vou falar para os irmãos na próxima aula, segunda-feira talvez, como que veio a Septuaginta, como que veio o texto massorético para nós e como chegou a Bíblia em português para nós, a origem da Bíblia em português. Aí os irmãos vão perceber por que os judeus tiraram realmente os deuterocanônicos fora e também os chamados livros pseudoepígrafos. Esse vocabulário da teologia, vamos os irmãos irem anotando depois, porque ele volta direto. Católico parece até o Jerônimo também na tradução dele. Ele colocou como apócrifo. O Jerônimo da tradução católica, ele mesmo quando foi fazer a tradução. Porque o Jerônimo ele era um apaixonado pelos judeus. Jerônimo ele chegou a limar os próprios dentes, porque ele queria pronunciar o hebraico, e como ele era latino, ele não conseguia pronunciar o hebraico perfeitamente. Muitas palavras ele não conseguia falar. Aí ele limou os dentes, deixou bem afiadinho, só para pronunciar o hebraico. Fez um serviço. Aí